verdade, a Dona Maria falava muito pouco e o que ela falava era sempre muito preciso. Eu iniciei minha vida com a Dona Maria, né, aos 7 anos de idade. Então eu fui colocada lá por razões médicas, porque eu pisava torto. E eu finalizei os meus estudos, minha convivência com ela, exatamente no ano em que eu fiz o meu primeiro videotrabalho, que é considerado hoje em dia a primeira videoarte brasileira. Então, a Dona Maria, na verdade, foi uma pessoa que ela me ensinou, ela me incentivou, e diferente do que ela fazia normalmente nas aulas, ela me ensinou a lutar. Porque a Dona Maria era perfeccionista. Ela te mandava repetir 1001 vezes uma coisa, quando ela achava que você tinha possibilidade de chegar aonde ela queria. E o mais interessante é que ela nunca disse que alguma coisa estava errada. E você fazia, até que ela dizia assim, agora você conseguiu. Então era muito interessante. E eu como criança, olha, eu me lembro de eu trabalhando com a Dona Maria, eu acho que a Dona Maria é a pessoa mais paciente do mundo, porque eu me lembro que eu chamava o nome dela umas 30 vezes durante a aula, para mostrar o que eu estava fazendo, e eu me lembro que ela sempre olhava. Então é uma coisa muito interessante. E uma coisa que eu acho que eu aprendi com a Dona Maria foi respeitar as crianças, porque eu sempre fui muito respeitada. Em 1968, ela fez o espetáculo cinético. Eu era uma recém-adolescente e ela respeitou meu trabalho, eu desenhei o figurino, ela mandou fazer as malhas, eu pintei o figurino, quem acabou de pintar foi a Cibele, e ela sempre teve um respeito pelas ideias, pela criatividade, pela presença, e não é porque eu era criança que ela achava que eu valia menos. Então esse foi um motivo sempre de muito orgulho com a Dona Maria. E depois de ter feito todos esses anos com ela, como última coisa, ela me deu de presente uma crítica do meu trabalho e o Herbert me convidou para fazer uma aula no curso dele, onde eu falaria do meu trabalho. Então os dois me receberam e foi um final lindo, né? Depois eu aparecia lá, eu fui para o exterior, tudo mais, eu sempre aparecia, lógico. Mas daí a Dona Maria, no início dos anos 80, ela levou um tombo e ela se machucou seriamente. E aí ela parou de dar aula e a gente até ficou meio assim, se ela ia voltar ou não. Mas ela, como uma boa lutadora, ela voltou. Mas daí ela já pegou um outro viés, que foi mais o viés das aulas de prefeitura, dança coral. Ela parou com o trabalho artístico, no sentido de criar. O que ela gostava mesmo era de criar. Ela se considerava sempre uma artista, né? E aí eu vou ler rapidinho essa coisinha que a Dona Maria me deixou, que na verdade a Dona Maria falava muito pouco e o que ela falava era sempre muito preciso. Então, depois de, sei lá, 12 anos de trabalho, ela resumiu assim. Dotada para a dança com aquele domínio do corpo que não limita a imaginação do movimento, mas obedecendo com facilidade a qualquer ideia coreográfica que surja, Ana Lívia Cordeiro não procura simbolizar nada específico, mas um movimento em si como canal de comunicação. Para ela, o meio é a mensagem, sendo que no momento, dança significa mais pensar em movimento, sentir o fluir de formas dinamizadas no espaço do que representar algo. Usando o seu instrumento, que é o corpo, capaz de transmitir movimentos de dança sem interferências supérfluas, Ana Lívia é uma artista que procura dar novos rumos à arte coreográfica, explorando desde coreografias com computador, vídeo e filme, como também movimentos elaborados a partir do cotidiano. Para assistir Ana Lívia é preciso ter olhos novos para o novo. Maria Dushins. Então, quando ela me deu isso, é de uma precisão, não tem nenhuma palavra que não tenha o porquê está nesse texto. E a Dona Maria era assim. Bom, eu acho que o mais importante
é falar sobre o trabalho coreográfico dela. O espetáculo que mais marcou ela como artista chamou-se Espetáculo Cinético, que ela preparou durante todo o ano de 1968 e estreou em dezembro. Esse espetáculo tem nome de cinético. Ele fazia um certo uso de algumas referências da arte cinética, que é um movimento que aconteceu nos anos 50. Mas, na verdade, esse espetáculo é um espetáculo conceitual. A Dona Maria, ela era uma artista conceitual. E na época de 68, foi quando na Europa iniciou-se esse movimento. Estava em plena discussão. E a Dona Maria ia todos os anos para a Europa com Herbert para cuidar da saúde e para estudar e para se informar do que estava acontecendo. Então, ela era uma pessoa que não se referia ao meio artístico brasileiro, ela se referia ao meio artístico internacional. E ela realmente, com esse trabalho, ela conseguiu cunhar, vamos supor, uma identidade dela. Por quê? A gente trabalhava baseado em improvisação. Isso significa que ela dava um conceito ou uma ideia muito clara, ela explicava isso para a gente claramente, e a gente procurava tornar este conceito visível através dos movimentos do corpo. E isso era feito através da improvisação. A gente ia elaborando em termos de dança, de movimentação, esse conceito e essa ideia. E a gente tanto repetia, que acabava criando uma sequência fixa no final, que seria a coreografia. Mas a base de tudo era um conceito, né? Agora, na hora, Dona Maria sempre mudava. Por exemplo, estava no ensaio geral, ela resolvia mudar alguma coisa. Ou, de repente, uma pessoa estava, me aconteceu no MASP, tinha uma pessoa que dançava com os tubos de acrílico, e eu estava sentada na plateia olhando aquilo, e olhando, e dizendo, mas isso não está tão bom. Eu olhei para a Dona Maria olhou para mim, ela falou, você quer subir e experimentar? Eu falei, eu quero. Eu vou experimentar, ela falou, não, é ela que vai fazer. Por quê? Porque era uma compreensão da ideia, era uma compreensão do que ela queria com aquilo. E ela levou isso às últimas consequências, porque, na verdade, a Dona Maria, com a poliomielite, ela não podia ser modelo. Então, a gente não dançava baseado em nenhum modelo. A gente dançava baseado em conceitos. E a gente ia tendo a própria imaginação e dialogando entre si. Nós, bailarinas, entre si, a gente tinha um excelente relacionamento de diálogo. E a Dona Maria selecionava só aquelas pessoas que ela achava que podiam entrar mesmo nessa carreira. Isso não significa que uma pessoa era mais que a outra, de jeito nenhum. É que uma ia para um lado e outra ia para o outro. Por exemplo, eu nunca fiz com psicólogos, porque, nossa, eu não tenho perfil, até hoje, eu não tenho perfil nenhum de psicólogo. Ao contrário, eu sou antipsicólogo, né? Então, a Dona Maria nunca me colocou com as psicólogas. Eu falei, nossa, Ana Lívia, de jeito nenhum. E a única vez que eu fui nos psicólogos, quando eu escrevi assim, de baixo para cima, aí a psicóloga começaram a achar interessante. Eu falei, tá me achando com cara de ET? Nossa, foi realmente a única vez que eu fui. Única, só uma aulinha que eu fiz com ela. Aí não deu certo. Então, a Dona Maria, ela direcionava as pessoas para aquilo que as pessoas tinham como talento. Então, essa questão da coreografia que se sedimentava a partir da improvisação e que era mutável a qualquer momento, porque a gente dominava o quê? O conceito, a ideia. A Dona Maria aqui, ela trabalhava com arquitetos, com artistas. O pessoal da dança achava que o que ela fazia era bobagem, porque não eram grandes acrobacias, apesar de que a gente tinha um corpo muito bem treinado, a gente não enfatizava a acrobacia. Então, elas achavam aquilo bom, um pouco moderno demais. Então, a Dona Maria, ela foi para o lado do espetáculo, mas ela também foi para o lado do happening. No happening, na época, é o que se fazia e que hoje em dia se chama performance. Então, a gente tinha esse domínio. E eu pude, mais tarde, compreender o valor disso, porque eu fui para os Estados Unidos e eu trabalhei um tempo lá com Cunningham e com Nicholas. O Alvin Nicholas, ele veio do Laban também. Ele trouxe para os Estados Unidos a Rania Holm. E a gente fazia aula com a Rania Holm. A Rania Holm foi aluna do Kurt Jooss. Então, era direto. A gente bebia na fonte lá também, como Dona Maria, a gente bebia na fonte direta. E
O Nicolas, ele era o cara que fazia a luz do espetáculo, ele fazia a coreografia, mas ele fazia a cena. E ele, podemos dizer, foi o precursor da multimídia, porque o trabalho dele era extremamente sofisticado em termos de luzes, e o timing era um timing muito assim, dinâmico e tinha um senso de humor. Agora, a gente como bailarino, o que a gente fazia? A gente improvisava, mas eu considerava aquilo uma improvisação entre aspas, porque a gente era praticamente um ordenador de movimentos que já eram pré-fixados. A gente não tinha o direito de repente fazer um break na coisa ou dar um depoimento mesmo. Não, a gente estava ali dentro daquela cena, dentro daquele esquema e assim ele trabalhava. Tanto que o Nicolas introduziu um binômio que é motion e emotion. Então ele dizia, eu trabalho sobre a motion. E ele deixava a emotion como uma coisa ao lado. Isso combina muito com a sociedade americana, norte-americana. Com a Dona Maria não tinha essa dicotomia, não existia um antagonismo entre motion e emotion, ao contrário, existia uma integração profunda, né? Tanto que ela formou pessoas extremamente diferentes e pessoas que conviviam. Por exemplo, a Juliana Carneiro da Cunha é dramática, ela se tornou uma grande atriz dramática. Durante anos ela fez depois as tragédias gregas. A Juju, quando ela veio para o Brasil, trouxe a Madre Teresa d'Ávila, que é um negócio muito sofrido, ela me convidou para apresentar minha dança por computador na segunda parte do programa. Então o público, diz, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver, porque são criações de ponta. Então a Dona Maria, ela tinha essa amplitude e ela tinha essa compreensão cultural profunda. E ela tem que ser valorizada como uma artista conceitual, como uma pessoa que criou e realmente marcou época. E internacionalmente ela deveria ser colocada assim, porque o trabalho que ela fez foi um trabalho profundo, radical, até hoje seria radical. E realmente muito interessante. Eu acho que a coisa mais importante que ela fez foi relacionada à coreografia. A Dona Maria, ela era uma pessoa que ela preparava culturalmente os alunos. Por exemplo, quando o Cunningham veio para o Brasil, eu tinha 11 anos. Ela pegou eu, minha irmã, pôs num ônibus e fomos para o Rio de Janeiro. Fomos assistir o ensaio dele. Eu assisti o ensaio sentada do lado do John Cage, que ele gostava de crianças e a gente era bem ativa, né? E depois assistimos da primeira fila o espetáculo. A Dona Maria, ela era tão séria com relação à formação de uma pessoa que ela ia às últimas consequências. E aí o que aconteceu? Acabei estudando com Cunningham depois. Veio dela, começou com ela. Que foi quando eu ia entrar na faculdade, tinha um bailarino do Cunningham que tinha vindo dar um curso aqui. Exatamente no mesmo dia que ia começar o cursinho, era o dia que começava a aula. E o cursinho começava uma e a aula começava lá na Reino Miel. O cursinho era ali na Rua Vergueiro e o curso era na Rua Augusta, começava às 2. Eu cheguei na porta do cursinho, peguei um táxi e fui pro curso do Cunningham e não fiz o cursinho. Ali foi o momento em que eu optei pela profissão. Depois eu fiz a faculdade de arquitetura na USP, tudo direitinho. Por quê? Porque a Dona Maria, ela desenvolvia o raciocínio matemático. Eu tinha um raciocínio de espaço, essa coisa das dinâmicas, das escalas, te desenvolve um sentido de espaço refinadíssimo. Então, eu me lembro, olha, eu fui uma das primeiras colocadas na parte de prática do exame, porque tinha que desenhar uma praça no exame da USP, tinha que desenhar uma praça vista em planta. Para mim aquilo era banal, porque eu via em planta as coreografias, eu desenhava, enquanto a Dona Maria estava fazendo as coreografias com os outros, eu estava desenhando. Eu fazia assim uns peças quadriculados, tudo de quadradinho, eu desenhava onde as pessoas iam, e ela tinha uma sequência de 8 que juntavam, então era muito bonito. Uma começava um 8 aqui, a outra vinha aqui, quando a outra estava terminando, então era uma espécie de uma flor que ela fazia, com 8 pessoas ao mesmo tempo. Isso exige o quê? Brains. Ou você tem cérebro ou você não faz aquilo. E eu desenhava. Aqui começa uma, aqui começa a outra, aqui está outra, aqui está outra, aqui está outra, quando essa aqui está no meio. Então era engraçado, porque e daí na hora de cruzar, uma que cruzava
a outra tinha que cruzar em seguida, para fazer um tipo de um circulinho no meio. Isso tudo é geometria. Então, o que acontece? Depois eu também percebi com as minhas alunas, o Laban desenvolve a visão de espaço, de matemática, sabe? Você entende? Então, quando no final da Dona Maria eu fiz um sistema de dança por computador, era natural que fosse assim. Porque eu tinha aquela ideia tão clara. Para mim, era natural, simples, né? Então é isso. E o Laban, na Inglaterra, por exemplo, faz parte das escolas. Por quê? Porque realmente desenvolve, né, raciocínio.